agora. Como transformar a fraqueza em força. Diga, fraqueza em força. Fala, fraqueza em força. Fraqueza. Força. É desse jeito que você vai sair daqui hoje, tá bem? Hebreus capítulo 11, versículos 32 a 34. Diz assim a palavra: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, homens que viram a fraqueza se tornar em força, pela fé, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Receba para a sua vida. Da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, Pai de amor bondoso, como nós te amamos, Senhor. Somos gratos por tantos benefícios, Pai, que te daremos. Te daremos a nossa vida, Senhor. Tudo que somos, tudo que temos, para o teu louvor, para a tua glória, para a tua obra. E nesta hora nos abrimos, Senhor, com tudo que somos, para ouvir a voz que fala firme e forte ao coração dos teus eleitos, dos teus filhos. Portanto, Jesus, levamos cativos os nossos pensamentos em obediência a Cristo. Que nenhum pensamento agora ocupe o lugar da palavra que vai cair em terra boa. Terra boa, que é coração e mente de eleito, de predestinado, de salvo. E que fará, Senhor, a obra que é necessária. Nos abrimos para ver o teu Espírito hoje transformar fraqueza em força. E já te damos glórias, porque esta palavra virá acompanhada de sinais, de prodígios e de maravilhas. Para a glória do teu reino e do teu nome é que nós oramos crendo e dizemos amém. E toda a igreja diga amém. 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 Graças a Deus. Meus irmãos amados, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, predestinados em amor para a salvação, mais que vencedores em todas as coisas, sempre conduzidos em triunfo, reino e sacerdócio, ministros de uma nova aliança, chamados para reinar em vida através de Jesus Cristo. A cada dia que passa, você está muito mais perto daquilo que você deseja alcançar na vida. Isto, se você já entendeu acerca do assunto que temos ouvido da parte de Deus a respeito de metas, a respeito de alvos, a respeito de objetivos, a respeito de sonhos, que nós já temos ensinado durante muitos anos e temos nestes últimos meses falado bastante sobre o estabelecer, o escrever os nossos alvos, as metas, os sonhos, os objetivos, o nosso querer. Agora, você tem que saber que além de escrever, além de projetar, além de estabelecer metas, você tem que saber onde você quer ir. Aonde você quer chegar com esta fé poderosa que Deus lhe deu. Porque Deus lhe deu uma fé poderosa. E com ela, você pode ir muito longe. Mas para onde? Onde você vai chegar? Onde você pretende chegar? Também, você tem ouvido a respeito de Deus, que esta fé faz com que aqueles sonhos, aqueles alvos, aqueles projetos que você faz ali, escreve, ora a respeito dele, que esta fé lhe impulsiona. Esta fé lhe coloca apto para a realização
daquele projeto. Mas tem algo hoje que Deus quer lhe falar a respeito destas metas não ficarem apenas no papel. Você pode ter metas e deve ter metas, mas não adianta você tê-las e não entrar em ação. Esta é a palavra de hoje. Ação. Nós costumamos muito imitar aquelas cenas de filmes, quando nós vemos ali o começo, né, de filmes, como mostra os bastidores, um diretor sentado numa cadeira, ele sempre chama, e tem algumas palavras que ele diz que todo mundo conhece. Quais são? Luz, câmera e quando ele fala ação, normalmente ele faz um barulho com uma coisa, né? Hoje não tem mais, hoje pisca um flash e tem outras maneiras de dizer que está gravando. Mas esta ação, quando ela é anunciada, os atores começam imediatamente a agir, começam a fazer alguma coisa, a contracenar, começam a se movimentar. Até então está todo mundo esperando, está todo mundo parado. Hoje, o Senhor está aqui dizendo para você que Ele quer que aquilo que você escreveu no seu projeto de vida vitoriosa, aquilo que você colocou como meta, como objetivo, que está ali parado, que isto hoje, pela fé, você receba a palavra de Deus que vai dizer para a sua vida, ação. O Senhor quer que a meta, o objetivo, o sonho, saia do papel ou saia apenas do seu pensamento e vire uma ação. Eu sei que esta é uma das problemáticas maiores na vida dos seres humanos. Essa questão da inapetência, essa questão da paralisia, da falta de atitude, das pessoas só sonharem e não fazerem absolutamente nada pelos seus sonhos. Então hoje, ao encerrar esta pequena série sobre saúde, sobre cura divina, eu quero lhe orientar sobre o seguinte: não adianta eu ter metas, ter sonhos, se eu não entrar em ação. Nós temos nos transformado num povo, na missão apostólica da graça de Deus, Igrejas Cristo Vive, um povo que tem aprendido a estabelecer metas, sonhos. O Senhor tem falado, sonhe, em mim é possível. Escreva a visão, coloque num papel, faça um projeto. E nós aprendemos e já andamos muito, já evoluímos muito. Mas hoje o que o Senhor quer é que nós façamos um movimento na direção da realização destas metas e destes sonhos. Porque, amado, todo ano, o nosso ministério, no início do ano, escreve o nosso projeto de vida, não é? E fizemos isso para este ano de 2008. Mas se nós não entrarmos em ação, vai ficar só no papel. E para alguns, tem ficado só no papel. De novo. Amados, quantas pessoas escreveram tantas coisas, pensaram tantas coisas, sonharam tantas coisas, mas não entraram em ação. Ficaram só na imaginação. Saiba de uma coisa, sonhos sem ação viram ilusão. Vou repetir, sonhos sem ação viram ilusão. Deus não quer isso. Deus não quer que você viva iludido. Então, nós queremos lhe ensinar a ter metas, a desejar mesmo as coisas, mas a entrar em ação. Quando a pessoa não entra em ação, agora você vai ver a consequência de ficar só com o projeto, só com o sonho. Ai, eu tenho um sonho, isso é conta o sonho para todo mundo, isso é lindo. Ai, eu projeto isso, eu tenho esta meta, eu tenho este objetivo, eu tenho este querer, eu tenho certeza que Deus colocou este querer no meu coração e Ele vai realizar. Eu também. Só que entre o querer e o realizar, tem uma palavrinha pequenininha chamada ação. Tem um movimento. Tem que fazer um movimento. Pessoas escrevem, pessoas pensam, pessoas sonham, pessoas contam para as outras, mas sonhos sem ação não passam de ilusão. Nós queremos mais do que sonhar. Nós queremos ver sonhos realizados. Nós queremos ver metas alcançadas. Nós queremos ver objetivos concretizados.
Então, o que que acontece, bispa? Quando a pessoa fica só na imaginação, no sonho, na meta, né? Naquele propósito, quando a pessoa não entra em ação, isso gera um sentimento de frustração. Por quê? Se eu quero uma coisa, mas aquilo não acontece porque eu não faço nada, então eu começo a pensar, eu quero tanto isto, e isto não acontece. Qual é o sentimento que vai ser gerado? Frustração, decepção, né? Vai vir aquela coisa assim, não anda, não acontece. E a frustração, ela tem um poder muito grande de abatimento. A frustração abate a pessoa. A frustração fragiliza a pessoa. A frustração enfraquece a pessoa. Mas nós vamos hoje transformar, pelo poder da palavra, fraqueza em muita força. Porque há pessoas, e Deus nos tem mostrado, que tem muitos sonhos, muitos projetos, muitas metas, muitos alvos, mas não tem ação nenhuma na vida. Então são pessoas que, apesar de fazerem todo ano o seu projeto de vida vitorioso, né? O que esta pessoa faz? Ela vive frustrada. E o frustrado, daqui um pouco ele está enfraquecido, ele está fragilizado, ele está mal. Então, você vai sair daqui hoje com muita força. Por quê, bispa? Porque Deus vai operar na sua vida, lhe impulsionando a agir. Então, a palavra de hoje é ação. Ok? Ação. Amanhã é feriado. Então amanhã é um bom dia para você pegar o seu projeto. Se você não o tem, você vai fazer um. Você vai escrever, você que já tem o projeto, você vai rever o seu projeto, vai analisar as metas. Faça isso. Agora, amado, você tem que partir para uma ação. Tem que partir para um movimento. Deus já nos está tratando a respeito disso há muito tempo. Para conquistar coisas, toda conquista envolve movimento. Olha o que diz 1 Coríntios 9, 26. Paulo diz assim: assim corro também eu, não sem meta. Então está aqui uma receita de sucesso. Você correr, você fazer as coisas com metas. Vou correr para onde? Eu vou correr na direção dos meus sonhos, dos meus alvos, dos meus projetos, né? Corro também eu, não sem meta. Assim luto, porque para você alcançar os seus objetivos, você tem que lutar. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Paulo aqui fala sobre metas, mas Paulo fala também sobre ações, sobre a importância de você lutar de forma certa. Não como nós dizemos, atirando para qualquer lado. Eu quero isso, né? Então eu vou para cá. Não, eu vou para lá. Você sabe sobre isso? Não, você não sabe. Você está perdendo tempo, você está se desgastando, e você está, sabe, agindo de forma impensada. A ação também tem que ser uma coisa planejada. A ação também tem que ser na direção certa. Fazendo as coisas certas. Lutando da forma certa. Então, como é que se luta de forma certa? Ora, quando eu estabeleço sonhos, eu corro, eu entro em ação, eu faço alguma coisa pelos meus sonhos. Isto é correr de forma certa. Amém? Então, assim, no começo do ano, pessoas escrevem lá, este ano eu vou estudar tal coisa. Seja o que for. A pessoa escreve, mas ela não se mobiliza na direção daquela ação. Então, o que ela faz? Ela fica ali, andando em círculos. Não, porque eu vou estudar tal coisa, eu vou estudar tal coisa, eu vou fazer este curso, eu vou fazer este curso, eu vou fazer este curso. Oh, Senhor, este é o querer do meu coração, fazer este curso, Senhor. Senhor, eu coloco este curso nas tuas mãos. Entra fevereiro, reunião de oração e coração. Oh, Senhor, está aqui o meu alvo. Este curso, Senhor, eu chamo a existência desse curso. O Senhor colocou o querer, o Senhor vai realizar. Ele diz, amém, eu tenho sim, amém para cada promessa. Entra o mês de março, oração e confissão. Senhor, está aqui a minha agenda. Eu escrevi aqui, o curso. Oh, eu estou sonhando com este curso, Senhor. É o meu alvo, Senhor, é o meu objetivo. Vamos para abril. Senhor, olha o meu curso, Senhor. Oh, Jesus, maravilhoso Deus, eu te abençoo. Senhor, eu sei que tu farás, Senhor. E Deus diz, eu farei, sim, senhora. Entra junho. Senhor, o meu curso. Oh, Senhor, o meu curso. Entra julho. Senhor, o meu curso. O Senhor fala, olha, tem que agir.
Ah, eu vou ver o curso. Agora é férias. Você perdeu um semestre. Queridos, o tempo urge, a vida é breve, passa tudo muito rápido, tem que correr. Por isso Paulo diz, corro também eu, corro. Paulo tinha um ministério, ele tinha coisas para fazer, ele disse, olha, eu tenho tanta coisa para fazer, os meus sonhos, o que Deus colocou no meu coração, o que faz parte do meu chamado, é tão maravilhoso, é tão grande, eu vivo por isso, que eu corro. Ele corria, ele não parava. Não sem meta, ele sabia o que ele tinha que alcançar, onde ele ia chegar. E ele não saía fazendo as coisas de qualquer jeito, ele tinha uma estrutura. Então, quando você estabelece sonhos, você tem que correr, você tem que entrar em ação, você tem que fazer alguma coisa pelos seus sonhos. É errado você correr, agir sem metas. Tem gente que corre para todo lado, o que você está fazendo? Ah, não sei. Onde vai dar isso? Também não sei. Então é aquela pessoa que corre, 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 sem metas. Mas também é errado ter metas e não correr, e não agir. Percebem? Não adianta nada. Por que é tão importante agir? Agora você vai saber uma lição maravilhosa. Porque a ação cura o medo. Todo mundo que age não tem medo. Todas as pessoas que fazem um movimento para conquistar, elas podem ter expectativas, mas medo não. Então guarde isto, a ação na direção de uma meta, de um sonho, a ação, ela cura o medo. Se você ficar pensando muito, vou ou não vou? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Faço ou não faço? Falo ou não falo? Se você ficar muito assim, você alimenta o medo. Por quê? Porque enquanto você está assim, faço ou não faço? Faço ou não faço? Esse tempo do faço ou não faço, você está alimentando pensamentos aqui dentro. E enquanto você não faz, você está alimentando a paralisia. Você não age, você enfraquece. Você enfraquece, você vive frustrado. E você não tem coragem de enfrentar novamente os desafios para realizar aqueles seus sonhos, aquelas suas metas. Está difícil, está complicado? Os irmãos estão entendendo? Amados, nós temos que pensar numa ação, porque se você ficar, vou ou não vou, é agora ou não é agora, falo ou não falo, compro ou não compro, entendeu? Entro ou não entro, você acaba parado. E você parado não consegue tomar atitudes. E as atitudes, elas dependem unicamente de você. Não fique achando que a realização do seu sonho depende de mim. A realização das suas metas, dos seus objetivos, pode ter muita coisa e muita gente envolvida, mas a realização deles depende só e exclusivamente de você. Então você não pode ficar aí impotente, paralisado, pensando vou ou não vou, alimentando pensamentos de medo. É importante agir. É importante não demorar para tomar decisões. Você deve ter decisões para tomar esses dias. Então, não fique, o que eu faço? O que eu falo? O que eu vou? Eu vou, eu não vou. Amado, você ora a Deus, você está ouvindo o altar, você está debaixo de uma cobertura apostólica, profética, que respalda a palavra, que respalda a sua vida. O que é que você está temendo? Você não pode temer nada. Se você tem que tomar uma decisão, tome logo. Porque quanto mais você adiar essas decisões que você tem para tomar na vida, quanto mais distante elas ficarem, mais você vai ficar fragilizado, mais você vai ficar fraco, mais você vai ficar temeroso, e aí você vai ficar paralisado. E aí você se torna impotente de agir. E se você não age, você não realiza os seus sonhos, você não alcança as suas metas. Amém? Então, não deixe a vida lhe paralisar. Seja uma pessoa rápida também no agir. O povo de Deus tem que ser ensinado. Porque a competição aí fora é cruel, ou não? Oh, se é cruel. Existe competição, existe disputa. E você não foi chamado para sobrar. O povo de Deus é muito, estou esperando no Senhor. Amado, nós esperamos em Deus, mas pasmaceira não vem de Deus.
E aí está sobrando. Está sobrando nos concursos, está sobrando aí fora nas carreiras. Está sobrando. Está sobrando na sociedade. Você não foi chamado para ser cauda e sobrar e se arrastar. Você foi chamado por Deus para ser cabeça, para estar por cima. Você que dirige, você que avança, você que está na frente. Amém? Então eu quero lhe encorajar nesta noite, uma vez mais, para que você tenha metas, mas que acima de tudo, você entre em ação. Então agora vamos entrar em ação. Não adianta ficar, nós estamos no mês de abril. Estamos finalizando quase o mês de abril. Não pode ficar parado, amado. Nós temos que avançar. Durante os últimos cultos, nós aprendemos a respeito de doença. Vimos que doença não é de Deus. Vimos que doença, na quinta-feira, é uma coisa maligna. Doença é um flagelo, doença é uma maldição. Que Jesus já levou toda a doença na cruz do Calvário, carregou as enfermidades, levou as nossas dores, se fez maldição no nosso lugar. Jesus foi o nosso substituto, levou o castigo da doença e da enfermidade sobre si. Jesus já nos sarou pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, e Ele quer hoje manifestar cura em nós. Então nós já aprendemos isso, nós já sabemos disso, nós acreditamos nisso. Nós aprendemos a desejar a cura, não é verdade? Você tem que querer a cura, porque é teu direito, viver sarado, viver com uma saúde perfeita. Nós aprendemos a sonhar com a saúde perfeita. Nós aprendemos até a visualizar por fé o nosso corpo saudável. Lembra disso no último culto? Vamos nos ver saudáveis, vamos nos ver fazendo as coisas que nós não fazíamos por uma incapacidade física, por uma enfermidade, uma dor. Muito bem, nós aprendemos bonitinho esta lição. Desejamos, queremos, sonhamos com a cura. Agora, essa é a meta. Esse é o alvo. Esse é o desejo da nossa vida. Mas não podemos parar aí. Nós temos que agir. Porque quando o desejo não se cumpre, o coração adoece. Aí até os sentimentos ficam doentes. A frustração vem. E a fraqueza se instala na nossa vida. A Bíblia diz em Provérbios 13:12, a esperança que se adia faz adoecer. Então, aquilo que você quer, aquilo que você está esperando cura? Você está esperando o quê? A realização de um sonho? Você está esperando o quê? Um trabalho? Quando isso é adiado, dói o coração. Os sentimentos ficam frustrados. Você fica frágil. Fica longe, aquilo fica distante, você vai se sentindo pequenininho, impotente, parece que aquilo não é para você. Mas o desejo cumprido, o sonho realizado, é árvore de vida, renova. Você já percebeu quando você alcança uma meta, o que acontece? Você já percebeu, nós vimos hoje o testemunho da Elaine, né? Quando a pessoa alcança um alvo, uma meta, seja o que for, a pessoa escreve, ela conta, ela vem numa energia, numa euforia, ela glorifica a Deus, é árvore de vida. Faz bem para o corpo, faz bem para a alma, faz bem para os pensamentos, faz bem para o espiritual, faz bem para o louvor da igreja, faz bem para o corpo de Cristo, faz bem para quem está à nossa volta. Então, não alimente a fraqueza, não alimente o medo, tenha uma atitude. O errado é você não fazer nada. Tem gente que diz, mas e se eu fizer isso e der errado? Ah, amado, pelo menos fez um movimento. Pior do que dar errado por você ter tentado, é você não fazer nada, não tentar nada, aí é fracasso. O fracassado é o que não tenta. O fracassado é o que não vai para lado algum. Aprenda uma coisa, o fracasso não consiste em você errar. Amém? Não consiste no erro. O fracasso consiste em você não arriscar, em você não tentar. Agora, saber realizar é mais importante do que apenas sonhar. Eu sei que nós construímos aqui uma igreja, um corpo de sonhadores, para a glória do Senhor. Temos grandes sonhos, grandes projetos. Mas não adianta ficar apenas sonhando. Temos que realizar. Você aprende neste ministério a realizar também. Eclesiastes 9, versículo 10 diz, tudo quanto te vier à mão para fazer. Agora vamos pegar... Deixa aí e vamos lembrar. Deus coloca o querer
E Ele é responsável por realizar. Deus coloca o querer, Ele vai realizar. Agora eu vou te dar o meio entre o querer e o realizar. Tudo quanto te vier à mão para fazer... Ora, meu amado, o Deus que te coloca um querer e que afirma que Ele vai realizar na sua vida, Ele te dá oportunidades. Ele faz entre o querer e o realizar surgirem situações que vêm à tua mão. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, conforme o momento que você está vivendo, conforme o que você tem, conforme o que você pode. Mas faz! Tem gente que fala, mas eu só posso fazer isso. Amém? Não foi isso que veio à sua mão? Faça isso. Mas eu só tenho isto para fazer. Amém? Não foi isso que veio à sua mão? Faz, 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 faz. Qual é hoje a palavra de ordem? Ação, amado. Então, eu quero grandes coisas e Deus vai me dar. Mas entre eu querer e Deus me dar, eu tenho visto da parte de Deus coisas chegarem às minhas mãos. Ai de mim se eu não as agarrar. Eu nunca vou ver o querer realizado lá na frente. Eu vou viver frustrada, sabendo que Deus tinha um querer, sabendo que Ele colocou isso até no meu coração, mas eu não fui capaz de me mover na direção de um sonho, na direção de uma conquista que Deus mesmo despertou no meu coração. Então, amado, é importante que aquilo que vier para você fazer, você faça. Você, sabe, agarre as oportunidades sem medo. Tem gente muito medrosa, muito temerosa. Medo não vem de Deus. Temor não é para os filhos de Deus. Agarre as oportunidades sem medo. Faça o que vier à sua mão conforme as suas forças, conforme a sua capacidade. Faça da melhor maneira que você puder fazer. Apegue-se às oportunidades. Hoje, neste culto, você tem a oportunidade de ser curado definitivamente. O que é que você vai fazer hoje com esta oportunidade? Nós estamos na casa de Deus, com a palavra de Deus, falando sobre cura divina, sobre saúde perfeita, é vontade de Deus curar. Nós estamos falando que Deus quer curar, que Deus já te curou, que é tempo de manifestação de cura. Nós vamos orar por cura. Veio às tuas mãos esta oportunidade. Você está aqui, é uma oportunidade. O que é que você vai fazer com esta oportunidade? Você vai agarrar, muito bem, amado. Agarrar, conforme as tuas forças. Seja puxando a perna, seja com a dor aqui, seja envergado, seja com o braço preso. Você vai agarrar a oportunidade de ser curado hoje. Vai fazer isso? Mateus 25:15 diz: a um Deus deu 5 talentos. Fala de um homem que distribuiu talentos e se retirou. E voltou mais tarde. A outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Não se compare a ninguém, meu amado. Mesmo que você tenha a mesma profissão que um amigo, que um colega, mesmo que você tenha a mesma idade, mesmo que você tenha o mesmo grau de instrução, mesmo que você seja vizinho de alguém, não importa, não se compare a ninguém. Deus é soberano, Ele dá para cada um conforme a nossa capacidade, os nossos sonhos, os nossos alvos, as nossas metas, os nossos projetos, o nosso ministério, o nosso chamado. É Deus quem faz isso. Ah, mas é injusto. Ele deu 5 para minha irmã e deu 1 para mim. Eu ganhei 1. Já pensou? Se eu não ganhasse nenhum, eu ganhei 1. Então, o que vier às minhas mãos, com este 1 que eu recebi, eu vou agarrar as oportunidades e vou fazer o melhor com este 1 que eu recebi, amado. Eu não vou falar, eu não vou fazer nada com este 1, porque aquele que tem 5, ele é mais privilegiado do que eu. Não! Ele pode ter 5 e não conseguir fazer o que eu consigo fazer com 1. Porque a palavra de Deus diz a cada um segundo a sua própria capacidade. Então Deus é soberano. Deus já lhe capacitou para muitas coisas. Agora você precisa usar os seus talentos. Você precisa usar os seus dons. Você precisa usar a sua capacidade, amado. Porque passar por situações difíceis, todos passam. Ah, eu tenho muito talento, mas agora não dá para usar. Eu tenho muita capacidade, Deus me deu, eu sou muito inteligente, sim, bispo, é verdade. Mas agora eu estou num momento muito difícil da minha vida. O que é isso? Passar por momentos difíceis, todos nós passamos. Mas nós cremos em Deus, amados.
Do Senhor vem a nossa capacidade. Tudo em Deus pode ser revertido. Você é capaz. Não te veio tentação que não fosse humana. E junto com a tentação, Deus dá para você escape. Quando vem tentação, quando vem provação, Deus não dá nada que você não possa suportar. Se você está passando por um momento difícil, Deus te deu talentos, Deus te deu capacidade, Deus te deu estratégias para você superar esses momentos difíceis. Então nada é desculpa para parar. Você tem que avançar, você tem que agir. No livro de Hebreus 11:34, nós lemos no início da mensagem: extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Só quem conhece a graça de Deus é capaz de fazer isso. Só por fé você tira da fraqueza a força. Você sabe o que é estar fragilizado, enfraquecido, no corpo, na alma, e tirar força numa hora dessa? Mas a Bíblia diz que muitos fizeram isso. Muitos conseguiram fazer isso. Você não é diferente dessas pessoas que estão citadas aqui, destes homens, destas mulheres, que da fraqueza tiraram força. Eles transformaram aquela fraqueza em força. Essas pessoas usaram o potencial de Deus em favor delas. Use o potencial de Deus na sua vida em seu favor. Não fica choramingando, não fica dizendo ai, 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 que vida, ai, 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 que fase, ai, 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 que mundo, ai, 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 ai. Não, querido, você é capaz de superar isso. Você é forte e da fraqueza você é capaz de tirar força. Em Joel 3:10 está escrito: forjai espadas das vossas relhas de arado. Pode ser que você não tenha nada que você pensa, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou usar? O que eu vou usar para sair dessa situação? Aqui eles não tinham lanças, eles não tinham armas de guerra. E o Senhor disse assim: olha, faça espada das vossas relhas de arado. Do trabalho deles, daquelas relhas de arado, de arar a terra. O Senhor diz: olha, você tem isso aí eu te dei. Veio às tuas mãos, transforma isso que veio às tuas mãos. Transforma isso em espada. Das vossas podadeiras. Faça uma outra coisa daquilo que está nas tuas mãos. Veja a capacidade que você tem em Deus de transformar isso em coisas que podem reverter para a tua força. E ele diz, aí, diga ao fraco, eu sou. Eu quero lhe revelar uma coisa. Você pensa que você é fraco, mas você é forte. Doutora Luciana, você é forte. Às vezes nós olhamos situações e olhamos a nossa fragilidade humana e nós pensamos que nós somos fracos. Nós somos fortes. Nós temos a capacidade dada por Deus. E por isso nós podemos dizer, eu sou forte. Diga, eu sou forte. Não se importe com o que você está vendo aí na sua vida, uma circunstância. Diga, eu sou forte. De novo, eu sou forte. Olha o seu irmão e diga, você é muito forte. Amém? Quando você age, quando você reage, baseado nessa capacidade que Deus já lhe deu, de transformar coisas, de modificar situações pela sua ação de fé, aí você pode dizer também, como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12:10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, já vou explicar que prazer é esse. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, é para você entender que nós passamos por momentos difíceis, tá? Nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco na minha carne, então é que sou forte. O que significa isso? Mas como sentir prazer nas fraquezas? Por exemplo, como sentir prazer nas doenças? Não é prazer pela fraqueza que se está passando ou sentindo. Não é prazer pela doença. O prazer que se sente na hora da angústia é de você saber que a força de Deus vem exatamente nessa hora, para que você da fraqueza tire
força. Então é no momento da angústia, no momento da crise, no momento da doença, no momento das coisas graves, quando nós somos fracos na carne, aí é que nós somos fortes, porque a força de Deus se aperfeiçoa na nossa vida nesses momentos de fraqueza. Você está entendendo? Eu só conheci a força de Deus e eu só conheci a força que eu tinha, pastora, quando eu me encontrei em situações de angústia, de debilidade, de injúria, de todas essas coisas que vêm por amor a Deus. Então é nesta hora que nós pensamos, bom, Deus nos deu uma capacidade, Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos. Eu tenho o que para sair disso aqui? Não sei, mas vou ver o que eu tenho nas minhas mãos. É podadeira? É relha? É arado? Eu não sei. É coisa simples? É coisa precária? Mas eu transformo isso em espada, porque eu tenho esta espada aqui que transforma aquilo que pouco que eu tenho na minha mão. Amém? Glória a Deus. Transforma em espada. Faz o que você tem passar pela palavra de Deus, que você vai se tornar a pessoa mais forte da face da terra. Amém? Então, insista. A palavra hoje é mexa-se. Mexa-se. Levante-se. Mas não entregue os pontos nunca. Não desista dos seus alvos. Desistir é fraquejar. Desistir é enfraquecer. Desistir é prostrar-se perante a vida. Então, resumindo. Seja uma pessoa de ação. E não tenha medo de errar. Vai agir. E se eu errar? Se é condição, pode ser que não aconteça. 95% das nossas ansiedades e medos não acontecem. Amém? Então, não desista. Seja uma pessoa de ação. Não tenha medo de errar. Não fique jogando tudo para Deus. Ah, Deus que sabe. As pessoas até quando se despedem, dizem, bom, até amanhã, se Deus quiser. Sabe quando a pessoa diz isso, o que ela está querendo dizer? Você sabia, pastor Henrique? Henrique, até amanhã no culto de oração, se Deus quiser. Se eu não morrer antes, é isso que eu estou querendo dizer. Ou você, né? Hã? Por quê? Porque as pessoas já têm medo que até amanhã aconteça alguma coisa. As pessoas estão o quê? Ocupadas. Amanhã tem seu próprio mal. Vamos viver o dia de hoje. Vamos viver o dia de hoje, amados. Esse se Deus quiser, é lógico que é se Deus quiser. Evidente que é. Mas quando nós falamos desta maneira, nós estamos dizendo, olha, se uma coisa ruim não acontecer, se alguém não morrer, sabe, se não tiver apagão, aí até amanhã. Não existe essa possibilidade para quem crê na palavra de Deus. Você é responsável pela sua vida. Extraordinária multiplicação é para quem reage, não é para quem é medroso. Depois você fala, a palavra não se cumpriu. Medroso. Não enterre talentos. Não fique prostrado diante das dificuldades. Reaja e você vai ver a extraordinária multiplicação do Senhor. Segundo aos Coríntios 4:7 diz, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O poder de Deus está na sua vida. Você tem medo de quê? Por que está parado? Diga glória a Deus, o poder de Deus está na minha vida. Versículos 8 e 9, disse a pastora Vera na ministração do louvor, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Tribulação tem, mas ninguém vai ficar chorando não. Perplexos, às vezes ficamos assombrados, perplexos, né? Porém não. Olha o seu irmão e diga, não desanimada, hein? Não desanimado. Não. Se o irmão fez aquela cara assim, você diz, não, isso não pode, isso não pode. Isso não pode. Versículo 9. Perseguidos, porém não. Lógico, o Senhor é por nós. Abatidos, na carne, enfraquecido, fragilizado, às vezes adoentado, porém não destruídos, igreja. Nunca destruídos. Então, para ser esse tipo de pessoa, agora você tem que compreender algumas coisas. Nos dias de hoje, para ser esse tipo de pessoa que não se abate, sabe, não se entrega, não entrega os pontos, não joga a toalha,
que pega o que tem na mão, que vira em espada, que reage, que age. Para ser esse tipo de pessoa nos dias de hoje, pessoa de atitude, pessoa de ação, pessoa de reação, você tem que alcançar um estado mental, um estado de equilíbrio emocional que lhe traga para a vida a máxima energia que você precisa para viver. Talvez você pergunte, como assim? Como é que isto funciona? Olha, chamam os especialistas de estado de alta performance. O que é estado de alta performance? É o mesmo estado que sentem ou que se encontram aquelas pessoas que alcançam grandes coisas na vida. Por exemplo, nós demos hoje aquela lembrada aí do que acontece num jogo de futebol. Quando um time faz o gol, o que acontece com o torcedor? Na hora que marca o gol, o que o torcedor que está assistindo o jogo faz? Ele fica assim. O que faz o torcedor na hora que aquela bola entra, que você viu que não foi ilusão, que não passou, não, porque às vezes a gente pensa e grita o gol. Já viu quando você grita o gol e não é por fora? Você fala, gol! Não, foi por fora. Não. O que acontece naquela hora que a bola entra? O que você faz? Gol! Esse estado é isto aqui que nós temos que entender, amados. Este entusiasmo, esta energia que faz uma pessoa gritar, que faz uma pessoa sorrir, que faz uma pessoa pular de um sofá, porque eu já vi gente que está coberto até aqui, com tosse, gripe. O time fez o gol, ele pula com aquela coberta, gol! Fala, não está morto não? Se chamasse Pipoculto, tá difícil hoje, né? Mas ele nem percebe que causa um estado nele, aquele momento, que ele pula. Depois todo mundo olha e diz, não, doeu a beça, doeu nada. Né? O que acontece com esse estado, na hora que passa por isso? Você supera qualquer obstáculo. Você se liga na felicidade, você se liga no alcançar de um objetivo. Não foi você que fez o gol, mas o seu time fez. O seu objetivo foi alcançado de alguma maneira. Dizem os especialistas que é o estado também emocional e mental pelo qual passa um corredor de Fórmula 1, quando ele ultrapassa aquele que está na frente na última volta. Então ele vem vindo, naquela última volta, tanto quem está assistindo como ele, né? Aquilo é um estado de alta performance. Ele conseguiu algo extraordinário e aquilo lhe traz uma grande satisfação, é uma grande conquista. Então, este estado que nós estamos aqui aprendendo, né, destas pessoas, isto aqui significa que para tudo na vida nós temos que ter o quê? Energia. Para tudo na vida nós temos que ter força. E para tudo na vida nós temos que ter entusiasmo. Diga, energia, força, entusiasmo. Amado, não adianta ser bola murcha. Você sabe o que é bola murcha? Você já jogou futebol com uma bola murcha? Futebol eu não joguei, mas vôlei eu já joguei com bola murcha. Você ameaça aquele saque, e quando vai, até o barulho vai, e a bola cai no seu pé. Tem gente na vida que é bola murcha. Cai no pé, não sai dali. As estatísticas dizem que para cada uma bola cheia, há 100 bolas murchas. Significa o quê? Que as pessoas não conseguem ficar entusiasmadas, não conseguem desenvolver esse estado de alta performance, ou seja, não conseguem ter aquela força, aquela energia que faz vencer na vida, que faz superar o medo, que faz agir, que faz correr na direção da realização dos sonhos. Então hoje, creia que você é muito mais forte do que você imagina. Livre-se definitivamente das barreiras, dos medos que limitam, por exemplo, a sua saúde, a sua cura, o seu sucesso. Livre-se das ansiedades excessivas. Livre-se
da preocupação, livre-se do medo de não dar certo novamente. Porque tem gente que fez alguma coisa que não deu certo e aí fica empacado na vida. E se não der certo novamente? Você está em Cristo, você cresceu na graça, você cresceu no conhecimento, você está apto, você é capaz, o Senhor é por ti, ninguém será contra ti, vai dar certo, já deu certo! Então hoje você tem que disparar. Você vai sair daqui disparado, meu amado. Para agir. Você tem que demonstrar a vontade de vencer essa doença, essa ansiedade, essa crise conjugal, essa adversidade, essa dificuldade financeira, esse impasse na vida. Seja entusiasmado. Você sabe o que significa entusiasmado? Deus dentro. Então só é entusiasmado de verdade quem tem Deus dentro. Não se acomode, não se conforme com situações que estão lhe incomodando. Coisas que estão lhe incomodando é porque tem que sair da sua vida. Até gente, coisas que estão lhe incomodando porque tem que sair da sua vida. Você tem que se livrar dessas situações. Você não pode aceitar a derrota. Você não pode aceitar o fracasso. Você não pode aceitar a pobreza. Você não pode aceitar a miséria. Você não pode aceitar o desgosto. Você não pode aceitar uma vida rasteira. Você tem que demonstrar vontade de vencer. Tem um exemplo muito conhecido de um cachorro que estava deitado num posto de gasolina. Não sei se alguém conhece esse exemplo. É assim. Um rapaz estava dirigindo seu carro e foi a um posto de gasolina para abastecer. Aí, quando ele parou o carro, ele ouviu um cachorro gemendo. E ele olhou e viu um cachorro deitado gemendo. Ele desceu e falou para o frentista: olha, por que o cachorro está gemendo? E o frentista olhou para ele e disse assim: porque ele está deitado em cima de um prego. E o rapaz perguntou para ele: ora, e por que ele não sai de cima do prego? Por que será que ele não sai de cima do prego? E o frentista respondeu: porque não está doendo o suficiente. Não está doendo tanto. Tem muitas situações na vida que nós estamos ali gemendo, 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 mas nós não damos um basta, porque ainda não está no nosso limite. Não está doendo tanto. Você precisa de mais pregos? Será que você precisa de mais gemidos para reagir, para sair dessa situação, para tomar uma atitude, para ir em busca dos seus sonhos, para agarrar as oportunidades que Deus está colocando na sua vida? Tem gente que diz: eu estou mal, eu estou péssimo, eu estou infeliz. Mas não tanto assim. A pessoa vai levando, diz: eu estou levando a vida. Então, não está tão mal. Não está tão infeliz. Amado, não faça isso. Não viva infeliz. Não viva frustrado. Não viva limitado. Não viva doente. Você não precisa aceitar viver derrotado. Não é para o Filho de Deus. Você não tem que viver cabisbaixo, depressivo. Lembre-se que os impossíveis para você são possíveis para Deus. Queira, então, ver Deus tornando os seus impossíveis em possibilidades maravilhosas. Em Lucas 18, 27 diz: mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Eu aprendi uma coisa com o bispo Miguel Júnior. Ele disse outro dia assim: bispa, as coisas que nós dizemos que são impossíveis é porque nós pensamos que elas são impossíveis. Nós é que pensamos que elas são impossíveis. E quando nós pensamos isso não tem jeito, então elas se tornam sem jeito para nós. Elas se tornam impossíveis. Mas se nós trocássemos o nosso pensamento por pensamentos certos, por pensamentos bíblicos, se nós passássemos a pensar assim: isso aqui não é impossível para Deus. Isso aqui não é impossível para Deus.
Deus pode fazer qualquer coisa. Se substituíssemos os nossos pensamentos de isto não vai dar certo, isto não tem jeito, isto é impossível, se nós substituíssemos os nossos pensamentos por isto vai dar certo, para Deus já deu certo, Deus pode fazer infinitamente mais do que eu vejo, penso, sinto, peço. Se nós tivéssemos essa capacidade, amado, as coisas se tornariam possíveis para nós. Então, o Senhor disse, os impossíveis dos homens. Os homens é que acham impossíveis. Os homens é que pensam nas impossibilidades e tornam as coisas impossíveis. Mas eles são possíveis para Deus. Aquilo que a mente diz que é impossível, é possível para Deus. Então, meu irmão, minha irmã amada, qual é a situação? Qual é a conquista? Qual é o desafio? Qual é a doença? Qual é a crise que você achava, você já havia se convencido que era impossível de ser revertida? O que é que você achava que era impossível? Você achava. Deus não. Você pensa. Deus não. Então hoje, convença-se, agora à noite, que é possível. Porque os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Isso que você acha que é impossível, é possível para Deus. Qualquer coisa que possa estar passando na sua cabeça agora, que você diz, isso não tem jeito para Deus. Na sua cabeça não tem, para a mente de Cristo é possível. Ele vê possibilidades nas nossas impossibilidades. E quem está lhe dizendo isso é o Espírito Santo. Está lhe falando hoje claramente que estas coisas são possíveis para Deus. Então, creia na voz de Deus. Se você chegou aqui descarregado de energias, nas baterias humanas, fraco, doente, fragilizado, desanimado, recarregue as suas energias com Deus. Acredite que Deus está lhe fortalecendo através desta palavra. Deus está lhe erguendo. Deus lhe está dando força para você agir. Você se lembra de Elias? Eu vou encerrar com esta lembrança. Elias, a gente pode estudar o profeta Elias, porque tem muitos aspectos na vida de Elias. Mas Elias, depois de um momento de energia máxima, desta força, deste entusiasmo, de alta performance, depois de horas e horas acordado num confronto espiritual com profetas do demônio, uma ameaça fez aquele homem desabar. Uma palavra, uma ameaça. Às vezes é assim. Você está num pique total, cheio de energia, cheio de entusiasmo, cheio de garra, né? Uma palavra, uma ameaça, sei lá o quê, abala. E ele ficou abalado física e emocionalmente. Isso é muito triste para um filho de Deus. Veja em 1 de Reis 19:1. Acabe, o rei, fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. O rei contou o quê? Sobre o entusiasmo de Elias, a força de Elias, como ele era uma pessoa cheia de energia, de fé, de poder de Deus. Ele falou isso para Jezabel. E no versículo 2, ele contou. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, um mensageiro, uma má notícia. Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Uma ameaça, uma palavra, um mensageiro, uma má notícia. Amados, causou medo num homem que estava cheio de energia, cheio de vigor, cheio de força, cheio de coragem. Um homem. Ele estava na casa dele, ouvindo o CD, mensagem da bispa. Bateram na porta da casa dele. Seu Elias? Ele abriu. Graça e paz. Eu trago um recado de Geza para os íntimos. Geza mandou dizer que amanhã você está morto. O homem lá, cheio de força e vigor, tinha derrotado um monte de gente do inferno. Tinha orado, já tinha chovido, tinha orado, já tinha parado de chover. Ele tinha orado, caiu fogo do céu. Amado, ele fazia acontecer.
torcia, ele acreditava. Ele era cheio de entusiasmo, de energia, de poder, de fé. Ele corria atrás dos alvos. Aí, um mensageiro disse, você vai morrer amanhã. E ele paralisou de medo. Olha o que o medo fez com ele. Versículo 3. Temendo, pois, Elias, estava num dia maravilhoso. Uma má notícia chegou. Quero minha mãe. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida, quem disse que aquilo ia acontecer? Para salvar a sua vida se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Elias focou o problema e não a solução. Na hora que ele ouviu a notícia, ele falou, vou morrer. Em vez de ele pensar, imagina, ontem Deus me fez aqui destruir um monte. E quem é essa mulher? Não, essa mulherzinha vai me matar. Veja, ele focou o problema e não a solução. É verdade, ele tinha um problema, ele tinha uma ameaça de um inimigo, mas ele colocou seus pensamentos no problema e não na solução. Ele deve ter ficado pensando muito. Ai, como é que vai ser? Como é que ela vai me matar? Será que vai ser dormindo? Será que vai... É assim que as pessoas fazem. Chega uma má notícia, a pessoa já fica vendo como é que a notícia má vai se desenvolver na vida dela. Será que ela vai me dar um negócio para tomar? Será que vai mandar alguém me enforcar? Vai ser com espada? Será que vai me tirar para a força? Ele começou a alimentar aqueles pensamentos, em vez de reagir com a fé e com a energia que ele conhecia. Ele deixou cair o seu ânimo e ele se abateu na carne. Versículo 4 diz, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia... E veio e se assentou debaixo de um zimbro. Quando a pessoa está assim, ela foge para o deserto. Ela não quer ver ninguém. Não é assim? Não quero falar com ninguém. Não vou levantar, não quero comer hoje. Eu não vou sair do meu quarto. Não estou para ninguém, não atendo telefonemas. Elias foi para o deserto. E diz a palavra, amados, que o medo o paralisou. O medo sugou toda a sua energia de vida. Elias se rendeu a uma bobagem. A uma má notícia, ao que ele achava que era impossível, mas que não era para Deus. Versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Aqui tem um segredo para a gente orar agora. Levanta-te e come. O que é este levanta-te? Ação! Seja um homem de ação, seja uma pessoa de ação, que reage quando vem um dia mau, quando vem uma má notícia. Então, levanta-te e come. O que é que você extrai da comida? Energia. Então, o que é que Deus estava dizendo para ele? O que é que o anjo, da parte de Deus disse? Elias, ação e energia. Ação e energia. O que é isso? Motivação, Elias. Ânimo, Elias. Força, Elias. Coragem, Elias. Vamos lutar, Elias. Volte a ser aquela pessoa que você é, de ação, de entusiasmo. Avance, Elias. Eu não te chamei para ficar deitado num deserto embaixo de uma árvore. Você, meu amado, está hoje recebendo esta voz que diz, levanta-te e come. Vai agir, meu amado. E vai receber energia que vem do alimento da palavra que você come deste altar. Versículo 6. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido com manteiga, presunto, queijo. Nossa, cheio de... Não pode isso que você falou, não. Tá? Cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu... Bebeu, tornou a dormir. Igreja, eu sei que o Espírito está falando com alguns aqui. Vem aqui, come, bebe e torna a dormir. O que o Senhor está dizendo? Eu quero a minha igreja agindo, reagindo, não só comendo, porque esta igreja... tem energia de Deus suficiente para avançar, para agir, para reagir, para ter o entusiasmo que precisa para conquistar os seus alvos, os seus sonhos, as suas metas. E pode se levantar, meu amado, porque você tem comido e bebido a melhor comida que Deus poderia lhe dar. Amém? Glória a Deus.
Próximo. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Que bom que Deus não desistiu de você, não é? Você insistiu em ficar uns dias lá na cama, vendo pela internet, mas Deus não desiste de você. Manda um anjo, fala, vem comer e vem beber. Por quê? Sabe por quê? Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ou seja, o seu ânimo voltou, a sua energia voltou, a sua ação voltou. Por quê? Porque ele tinha mais a viver, ele tinha mais a fazer, ele tinha mais a caminhar, ele tinha mais a progredir. É assim que Deus está lhe falando nesta noite. Amado, a sua jornada também é longa. O seu caminhar ainda tem muito chão pela frente. Mas essa sua jornada será abençoada pelo Senhor. Essa sua jornada será próspera, será feliz, será de grandes realizações. Essa sua jornada terá multiplicações extraordinárias. Você vai nesta jornada longa em perfeita saúde e harmonia. Vitória. Você vai com a força redobrada. Ah, Jesus. Amado, nesta noite, por causa desta palavra, você tem que se levantar, comer, curar os seus medos, agir com energia que você está recebendo da palavra, para não se render mais, nunca mais, diante do inimigo. Amém? Hebreus 4. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele sabe que nós passamos por estes momentos de fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele sabe porque ele experimentou o que você experimenta e eu também. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você encontrou socorro neste altar. Você já encontrou socorro. É ocasião oportuna de Deus, pela graça, de socorrer. Salmo 84, 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, pode ser doença, pode ser problema familiar, pode ser crise financeira, pode ser solidão, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião, na igreja. Louvado seja Deus, que Deus está recobrando força. Isaías 40, 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Para quê? Para correr. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você veio aqui hoje para Deus te entusiasmar, renovar as suas forças e dar energia nova para agir. É tempo de você correr, é tempo de você avançar, é tempo de você ir em busca dos seus sonhos. Isaías 58, 8, e oramos. Então romperá a tua luz como a alva. Você se lembra? Luz, câmera. A tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá adiante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Queridos, você sabe por que eu estou brincando com luz, câmera, ação? Luz, porque o Senhor é a tua luz. Câmera, porque dos céus os anjos estão esperando. Eles estão fotografando e filmando o momento da tua reação nesta noite. Porque você vai sair daqui para realizar sonhos, para alcançar metas, para tocar naquilo que parecia tão longe, tão impossível. Não é impossível, é possível. Então, amado, luz, câmeras celestiais e ação da tua parte. A luz é dele. A fotografia vai ficar registrada na mente de Deus, mas a ação é sua.
Nós vamos ficar de pé nesta hora. E eu quero você agindo, reagindo, falando. O que é que você vai fazer com esta oportunidade? Você vai sair daqui hoje para a vitória. Você vai sair daqui hoje para uma conquista, para um alvo. Você vai sair daqui hoje para a sua cura divina. Aliás, você vai sair curado daqui, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Onde é que está a sua ação? Este culto é uma oportunidade. Agarre. Agarre o que Deus falou para você hoje. Não desperdice as oportunidades. É noite de cura. É noite de acerto familiar. É noite de harmonia dentro de casa. Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? É noite daquela porta se abrir. Você tem que bater. Nossa irmã testemunhou, eu bati, eu liguei, eu fiz um movimento. E Deus disse, e eu te honrei, minha filha. Aleluia, 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 aleluia. Você vai pegar o que os seus pensamentos têm aí de sonhos, de projetos, de alvos. E você vai agora pensar aí, pelo poder do Espírito Santo, numa ação. Deus vai iluminar você agora, na direção de um alvo, na direção de um objetivo. E você vai agir. Hoje você veio receber força para se levantar, energia e entusiasmo para agir. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus e eterno Pai, a força desta comida já está em nós, Senhor. A energia deste alimento santo já veio à nossa vida, Senhor. O entusiasmo é nosso, porque nós temos Deus dentro de nós. E agora, o Senhor está esperando que este povo que se levantou hoje, com força, com coragem, com energia, com ânimo renovado, esse povo que se levanta hoje, Senhor, com entusiasmo, com fé, o Senhor espera que este povo agora parta para a ação, Senhor. Há uma ação, Jesus, que trará conquista. Há uma ação que trará, Senhor, um alvo alcançado, atingido. Há uma ação, Senhor, que vai trazer aquele sonho para realização. Deus, agora eu oro, Senhor, pelos pensamentos deste povo, Senhor. Coloca agora, Jesus, pelo Teu Espírito Santo, qual é a ação? Qual é a ação, Jesus? Eu sei que o Teu Espírito tem poder de inspirar agora. Qual é a ação que vai ser eficaz? Ação eficaz para resolver esta questão. Ação eficaz para solucionar este problema. A atitude certa para trazer, Senhor, à luz aquilo que não existe ainda. A atitude correta para você tocar no coração de Deus. Deus está te inspirando, Deus está te inspirando numa ação que vai trazer benefícios. Não tenha medo. Jezabel não pode com você. As notícias não podem contra a tua vida. Encantamento não vale contra você. O inimigo não pode. Irmão Bento, maior é o que está em ti do que aquele que está no mundo. O inimigo já caiu diante dos nossos pés. Não ouça suas mentiras. Não ouça suas mentiras. Ele é mentiroso. Você é forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Você que entrou aqui fragilizado, se arrastando, enfraquecido, temendo, você é forte. Deus te deu talento, capacidade, suficiência, inteligência, poder, autoridade. Use o que Deus te deu. Não enterre talento. Não se cale contra a mentira. Não se cale contra o inimigo. Não fuja para o deserto. Não se isole. Não se apague. Não entre num buraco. Você não vai fugir do problema. Enfrente. Deus te deu capacidade de enfrentar.
Enfrente a situação difícil, enfrente. Enfrente com sabedoria, com bom ânimo, com capacidade dos céus. Você é vencedor. Há uma oportunidade hoje, preparada por Deus, para você ser curado. Curado definitivamente. O Senhor diz: a tua cura sem detença brotará. Hoje tem cura para você. Ou você crê, ou você leva para casa de novo esta doença, esta mentira do derrotado. O que é que você vai fazer diante desta oportunidade? Agarra hoje, agarra hoje, agarra hoje a cura, agarra hoje a cura. Você que entrou aqui doente, enfermo, agarra hoje a tua cura. Hoje, não é para amanhã, é hoje, hoje. Hoje, Deus está manifestando cura agora. Agora, você tem que fazer um movimento, meu amado. Você vai levantar exatamente o braço que você não levantava. Você vai mexer a perna que você não mexia. Você vai na direção da cura. Ô amado, amada, é na direção da cura que você vai, não é do medo. Não duvide, não duvide. A tua pele, a tua pele. A tua pele. Deus quer que ela fique limpa, 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 limpa. Deus quer fazer milagre na pele de alguém. Pele doente. Pele doente, Deus quer esta pele limpa. Você também tem que querer. Você tem que ir nessa direção, amado, amada. Faça um movimento, eu quero e eu vou. Eu vou. Aquela mulher tocou em Jesus, ela fez um movimento. Ela diz: ninguém me segura, eu chego nele. Ninguém vai lhe segurar, ninguém vai lhe impedir. Essa comida desta noite te deu força para seguir jornada, meu amado. E uma jornada em perfeita saúde, em perfeita vitória, em perfeita paz, em perfeita harmonia. Você é forte, você é forte. Você já superou, já acabou, já passou. Deus está curando. Milagres estão acontecendo. Milagres estão acontecendo. Amado, se tem alguém com uma muleta assistindo a este culto, se você não agir largando essa muleta, você não vai saber que Deus já lhe curou. Não tenha medo. Ande. Não tenha medo. Ande. Pelo poder de Jesus Cristo, pela palavra que te dá força, energia, coragem. Levanta e anda. Levanta e anda. Você tem que agir pela fé. Levanta e anda. Quando aquela pessoa grita gol, quando aquela pessoa conquista algo extraordinário, ela salta, ela pula. Receba agora este salto, este pulo, esta energia, esta força, este entusiasmo, esta coragem. Levante-se curado. Levante-se hoje para a vida curado, sarado, limpo. Fica limpo. Fica limpo no teu corpo. Fica limpo na tua alma. Fica limpo na tua mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está curado. Você está curada. Se o inimigo disser não, você vai dizer sim. 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 Eu fico com a palavra. Eu fico com a verdade. Eu fico com o meu Jesus. Sim. Você é próspero. Se o inimigo disser não, você vai dizer sou. Porque a palavra diz que eu sou próspero. Você é forte.
Se o inimigo tentar com a sua mentira dizer que você é fraco, você vai dizer: não, eu sou forte. Eu sou forte. Se você viu dificuldade financeira na tua vida e o inimigo tem falado você é pobre, você vai dizer: não, eu sou rico. Eu sou rico para a glória de Deus. Eu sou bem-sucedido para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Você vai dar testemunho deste dia. O bispo vem continuar orando. Eu preciso declarar com algumas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá a mão pra Senhor mim. Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Jesus. Recebemos, ó Deus, a palavra de cura ministrada nesta noite. Confiamos, ó Deus, no teu poder miraculoso. Confiamos, ó Pai. Tu és o Deus das surpresas, ó Pai. Tu és o Deus de todo poder, de toda glória. Por isso, ó Deus, nós ouvimos a tua palavra nesta noite. Dela tomamos posse, ó Deus. Porque confiamos, ó Deus, que a ação, movimento depende de nós, ó Pai. Mas a maravilha vem do altar da tua graça, Jesus. E nós a recebemos, ó Pai, em nome de Jesus. Graças te damos, ó Deus, por esta palavra. Ó Deus, por esta noite, por esses ensinamentos, ó Deus, preciosos. Ó Deus, que tantas maravilhas trouxeram às nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós confiamos. Em Ti nós temos absoluta certeza da vitória. E em Ti nós depositamos, ó Deus, a esperança, Pai. Nós cremos em Ti, cremos na Tua palavra, cremos no Evangelho, Jesus. Cremos nas Tuas promessas, ó Pai. Cremos, ó Deus, que sabemos que em Ti nós tudo podemos, porque Tu és a nossa capacidade, a nossa suficiência. E a Tua palavra diz, Jesus, que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. E Tu és a nossa fortaleza, Tu és a nossa força, socorro bem presente, Jesus, inclusive nas horas de angústia, Pai. Confiamos no Deus, no autor e consumador da nossa fé, aquele que criou o nosso espírito e o predestinou para a honra da sua glória. Aleluia, Jesus. Graças te damos, ó Pai, porque nós temos um lugar onde nós podemos receber ensinamentos alinhados com a Tua palavra de graça. Essa palavra que tem sustentado as nossas vidas, Jesus, que tem edificado as nossas vidas nos fundamentos da graça de Deus. Obrigado, Jesus, pela vida preciosa de cada ovelha que Tu trouxeste aqui nesta noite, ó Pai, cumprindo planos perfeitos de vitória, definidos desde antes da fundação do mundo. Obrigado, Jesus, porque em Ti nós recebemos alimento puro, genuíno, alimento que sustenta as nossas vidas, ó Pai, alimento que nos impulsiona, que nos encoraja, Jesus, a vencer, ó Pai, a saber que em Ti nós podemos ousar, que em Ti nós podemos vencer, ó Pai, porque Tu venceste todas as coisas, Tu venceste inclusive a morte, Jesus. Portanto, em Ti nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Graças Te sejam dadas, Jesus, por esta noite, ó Pai, pela Tua obra maravilhosa nas nossas vidas, Jesus, no seio desta igreja que a Ti pertence, Jesus, na vida dos internautas, Jesus, que todos nós recebemos por fé nesta noite esta palavra, Jesus, esta maravilhosa palavra da graça de Deus. Ó Deus, o movimento, a ação, Jesus, nós colocaremos em prática, Jesus, porque sabemos que depende de nós, ó Pai, mas a nossa esperança está em Ti, do sobrenatural, ó Pai, do milagre, da maravilha, do prodígio, e sabemos que nós não seremos frustrados, ó Pai, porque Tu és o Deus das surpresas, Tu és o Deus do infinitamente mais, ó Pai. É a Ti que nós oramos, ó Pai, é a Ti que nós rogamos, em Ti nós confiamos, Jesus. Por isso nós confiamos, ó Pai. Por isso nós confessamos em linha com a Tua palavra, Jesus, que diz, ó Pai, que Tu tens o amém, Tu tens o assim seja, Jesus, a todas as promessas, mais de 7.000 contidas na Tua palavra. Por isso nós tomamos posse, Jesus, de tudo aquilo que é nosso direito, da obra miraculosa, Jesus, que Tu fizeste na cruz do Calvário.
quando as nossas vidas, Jesus, foram resgatadas das mãos do inimigo, ó Pai. Hoje nós vivemos em um reino inabalável, um reino de cura, Jesus, um reino de poder. E nós depositamos em Ti, ó Pai, no reino da Tua graça, no trono da Tua glória, as nossas esperanças, Jesus, e a nossa confiança na vitória. Oh, aleluia, Jesus. Graças Te damos, ó Deus. Te louvamos, engrandecemos o Teu nome, ó Pai. Declaramos que Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Alfa, o Ômega, o início, o fim de todas as coisas. Em Ti nós confiamos, em Ti nós esperamos, ó Pai. Sabemos que seremos surpreendidos todos, ó Pai. Nesta semana, ó Pai, os nossos inimigos, nós declaramos, já caíram todos aos Teus pés, Jesus. Situações difíceis, situações impossíveis não existem, ó Pai, diante do Deus da nossa salvação. Ó Senhor, nós recebemos a cura, Jesus, para todas as doenças, ó Pai. Declaramos que o nosso físico é perfeito. Eu declaro, Jesus, que todas as pessoas que oraram, Jesus, que confiaram em Ti nesta noite, ó Pai, já receberam a cura, Jesus, em todas as áreas da tua vida. Curas físicas, Jesus, curas de alma, Jesus, curas, ó Pai, em todas as áreas de suas vidas. Ó Senhor, graças Te damos, ó Pai. Graças Te damos, Jesus, porque em Ti nós podemos confiar. Graças Te damos, Jesus, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Ó Jesus amado, cremos em Ti, ó Pai, cremos no Teu poder. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Glórias Te damos, Jesus. Graças a Ti, ó Deus. A Tua saúde é perfeita. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado por esta noite, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você crê que a cura foi manifestada? Amém. Todos cremos. Por isso, já vimos a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As grandes manifestações do Espírito Santo de Deus serão constantes e permanentes na vida de todos os irmãos. E aqueles que recebem essa palavra em seu espírito digam amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Os nossos ministros de louvor vão vir a este púlpito para nós terminarmos este culto louvando ao nosso Deus, como sempre fazemos. Aleluia. Você está feliz? Diga amém. Amém. Graças a Deus. Foi bom você ter vindo a este lugar nesta noite. Eu sei que você foi alimentado com uma palavra de vitória, uma palavra de poder, e vai fazer uso dela durante esta semana. E os inimigos já caíram aos teus pés, todos, em nome de Jesus. O nosso Deus é o Deus do poder, de todo poder. É o Deus do infinitamente mais. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Glória a Deus. Confiarei,
cidadãos. Aleluia. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Você sai do chão e se inimigo sabe é contra mim. 7 caminhos ele fugirá. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Você lembra tirar os pés do chão e se inimigo ousar vier contra mim. Por 7 caminhos ele fugirá. Ele fugirá. Glória a Deus. Para pisar serpentes e escorpiões e toda obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Sou cidadão do céu. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Sai do chão. Aleluia. E se inimigo ousar vier contra mim, 7 caminhos ele fugirá. Eu vou dançar de alegria antes. Aleluia, isto é fé. Você lembra tirar os pés do chão e se inimigo ousar vier contra mim, 7 caminhos ele fugirá. Ele fugirá. Ele fugirá. Ele fugirá. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos, vão em paz, tenham comunhão no Mec Graça, alguns minutos. Até amanhã, oração e confissão, em nome e para a glória de Deus. Boa noite a todos, em nome de Jesus.